próxima palestra vai ser sobre saúde da mulher no Brasil. Contamos com a presença da nossa professora Romaine Fernandes. Ela é enfermeira, mestre e doutora em saúde coletiva pela Universidade de Fortaleza, docente da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande, atua na área de saúde coletiva nos seguintes temas: epidemiologia, instituição de saúde primária e a saúde e saúde da mulher. Olá, professora. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui discutindo com vocês um pouco sobre essas questões relacionadas à saúde da mulher. Queria elogiar aqui o grupo, aliás, que eu faço parte também, pela iniciativa, pelos palestrantes, pela discussão. Muito obrigada, Daniel, pela brilhante palestra que ele também apresentou, os outros palestrantes que a gente teve nas noites anteriores. Então, a gente tem aí uma rica discussão sobre as questões que envolvem a saúde da população brasileira. E tomando como gancho essas questões relacionadas, eu e Micheline, a gente ficou discutindo um pouco sobre qual é o tema trazer para o debate nesse simpósio de saúde pública. A gente pensou nessas questões de trazer um pouco sobre a questão relacionada à saúde da mulher. E eu trouxe para vocês uma apresentação para a gente discutir um pouco sobre essa política nacional de atenção integral à saúde da mulher, sobre toda essa construção histórica que está associada à construção dessa política, um pouco desse histórico, e de como a gente vê uma ampliação do acesso, da qualidade, o que avançou e quais os desafios que ainda persistem relacionados a essa política. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, a nossa discussão, eu trouxe uma discussão acerca dessa política nacional da saúde da mulher e trazendo um pouco sobre essa construção, esse histórico e quais são os avanços e desafios que ainda persistem com relação à saúde da mulher. Então, no início do século XX, a mulher era vista ainda, as questões de saúde relacionadas à mulher ainda vistas de forma muito reduzida, né? As políticas de saúde que se iniciaram ali nas primeiras décadas do século XX, na década de 30, 50 até a década de 70, eram políticas baseadas apenas na mulher, nesse contexto biológico. Na mulher como mãe, como doméstica, e principalmente a mulher vista dentro só daquele ciclo gravídico puerperal. Então, a gente tinha uma visão muito reduzida, o acesso aos cuidados de saúde dessas mulheres estavam relacionados ao cuidado da mulher quando ela estava grávida e quando ela tinha os seus filhos. Então, era uma visão muito reduzida e houve aí uma questão, uma discussão importante, que foi quando foi criado o PAISME, né, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, ali na década de 80, em 83, e essa discussão do movimento em defesa do direito das mulheres trouxe toda uma discussão baseada e também influenciada pelo modelo, pelo movimento sanitário brasileiro, que também já emergia aí discussões importantes acerca disso, levou a discussões para criar esse programa de assistência integral à saúde da mulher, que já tinha uma visão um pouco mais ampliada sobre a mulher nesse contexto, né? Então, também sofreu influência aí, desse movimento sanitário brasileiro, no qual via as questões relacionadas à saúde da mulher também como uma integralidade, uma equidade da atenção à saúde dessas mulheres. E, ampliando essa discussão, em 2004 foi criado a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que tinha um objetivo de garantir aí, de trazer uma melhoria nas condições de saúde e vida dessas mulheres brasileiras, né? Ampliar o acesso, a gente discutiu muito sobre isso, né? Daniel acabou falando. Na noite de hoje se falou muito sobre essa questão de a ampliação de acesso à população aos serviços de saúde, e aí a gente traz essa discussão de ampliar o acesso dessas mulheres, de garantir acesso a serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde.
e não só as questões de saúde relacionadas ao ciclo gravídico puerperal. Então, o país ele já incorporou aí essas diretrizes, esse modelo que orientou também a criação do SUS, de hierarquização, de descentralização dos serviços, também as questões relacionadas à integralidade e equidade da atenção. Então, o país ele incluiu aí, além das questões relacionadas à saúde, vendo a mulher também ainda nessas questões relacionadas o ciclo gravídico puerperal, mas ampliou aí o acesso dessas mulheres a ações educativas, a ações preventivas e as questões relacionadas a tratamento e recuperação da sua saúde. A questões relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis, o acesso da mulher ao planejamento familiar, a assistência à saúde, à clínica ginecológica, né, as medidas de prevenção de doença, diagnóstico precoce de doenças, o acesso das mulheres a esses serviços de saúde, o câncer de colo o câncer de colo de útero e o câncer de mama, né, também já uma discussão pertinente na noite de hoje, e também outras necessidades que fossem identificadas a partir do perfil populacional dessas mulheres. Mas a gente ainda foi necessário uma ampliação dessa discussão, dessa criação do país, porque a gente tem uma população muito diversa, né? O contexto a qual a mulher está inserido envolve muitas questões sobre o enfoque de gênero, desigualdades sociais, desigualdades de acesso aos serviços de saúde e também de acesso à educação, trabalho, renda, lazer, todos esses outros fatores que também influenciam na saúde da mulher. Então, analisando de uma forma geral as mulheres, né, e a dificuldade, se a gente pensar em toda a história da população, a gente vai ver que as mulheres elas sempre tiveram em um ponto de desigualdade, né, no sentido de inferioridade. As mulheres precisaram lutar para ter acesso à educação, elas precisaram lutar para ter acesso ao direito ao voto, elas precisaram lutar para ter acesso a trabalho, renda e emprego. Então, considerando todas essas questões, se observou que o pouco acesso dessas mulheres à informação, o casamento precoce, a dificuldade, essa relação de poder que as mulheres, que existem nas relações afetivas, onde a mulher está numa situação de desvantagem, elas representam um risco para a saúde dessas mulheres. Elas representam um risco no sentido dessas mulheres estar mais vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis, quando essas mulheres elas têm menos poder de negociação sobre o uso do preservativo, sobre a questão relacionada à gravidez indesejada e também ao aborto inseguro. Então, ampliando essa discussão e só trazendo um pouco sobre esse contexto da mulher na sociedade brasileira, hoje as mulheres elas representam mais da metade da população brasileira, elas representam 43,8% dos brasileiros ocupados, e aí quando a gente fala desses brasileiros ocupados é daquele trabalho pago, do trabalho remunerado. Mas em todo o mundo, as mulheres elas executam 75% do trabalho não remunerado, ou seja, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar de um familiar idoso, de cuidar de um vizinho ou de algum membro da família. 75% desse trabalho em todo o mundo, do trabalho não remunerado, ele hoje é desempenhado por mulheres. As mulheres elas acumulam uma carga de trabalho excessiva, né, quando a gente considera as mulheres que hoje são, representam uma liderança nas suas famílias, elas são responsáveis sozinhas pelo cuidado e o provimento das famílias e dos seus filhos. Né? Então, as mulheres elas têm uma carga excessiva de trabalho quando a gente associa as horas de trabalho remunerado e aquelas horas de trabalho não pago. Então, quando eu trouxe para vocês que quando houve essa questão da construção do país, né, lá na década de 80, no início da década de 80, e toda essa discussão do movimento sanitário brasileiro, a gente precisa ter uma visão ampliada sobre as questões de saúde da mulher. E as questões de saúde da mulher, elas não estão relacionadas só ao câncer de colo de útero, só à mama, só ao ciclo gravídico puerperal. Então,
A gente precisa compreender quais são as causas de óbito das mulheres, quais são as causas de adoecimento dessas mulheres, para definir políticas públicas de saúde para garantir o acesso e o cuidado adequado à saúde dessa população. Aí a gente tem uma lista dessas doenças, né, que acometem mais as mulheres no Brasil, as doenças cardíacas, né, as infecções, diabetes mellitus, câncer de mama. A gente tem aí uma lista de doenças e alguns fatores de risco que estão associadas à ocorrência dessas doenças. Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, de diabetes, então a gente tem aí fatores de risco como o estilo de vida, então a carga excessiva de trabalho, a dupla jornada de trabalho, mudanças de hábito na vida dessa população levou a essa carga de adoecimento. Quando a gente observa esses óbitos aí, essas taxas específicas para faixas etárias inferiores de 5 a 29 anos, a gente tem aí agressões, suicídios, o HIV como um importante problema de saúde entre as mulheres também. E compreender, fazer uma análise sobre esses problemas que estão relacionados à saúde das mulheres, ele é importante para a gente direcionar políticas públicas. Também quero fazer uma discussão sobre, a gente tem alguns campos nessas notificações ou informações que são geradas para os serviços públicos de saúde, que por exemplo, raça, cor da pele, algumas informações assim, elas são subnotificadas, elas são menos informadas e também não permite que a gente faça uma análise mais séria sobre essas condições de saúde da mulher, considerando toda essa diversidade. A mortalidade materna, ela não está presente entre as 10 principais causas de óbitos nas mulheres, mas ela sim é um importante fator que deve ser observado, a morte relacionada ao ciclo gravídico puerperal, que tem caído muito ao longo dos anos. A gente observa uma queda de mais de 50% dos óbitos maternos no Brasil, mas a distribuição desses óbitos entre os estados, entre as unidades da federação, ela acontece de forma desigual. Então, a gente observa que existe um componente aí relacionado às condições socioeconômicas, às condições relacionadas ao acesso aos serviços de saúde dessa população e o acesso ao serviço de qualidade. Isso acontece de forma desigual, essa queda na mortalidade materna no Brasil, mas ainda a gente tem níveis altos de mortalidade materna, quando a gente tem aí essa razão de mortalidade materna de 64 por 100 mil nascidos vivos, né? Então, ainda representa, a razão de mortalidade materna, ela é um importante indicador de saúde, né? Ela traz aí, retrata como é que a população, como é que um país, como é que um estado cuida da saúde das mulheres, principalmente cuida da saúde das mulheres em um período extremamente importante, que é o ciclo gravídico puerperal. Algumas questões também relacionadas às características dessas mulheres, né? Então, quando a gente observa nessas causas de óbitos maternos, 65% dessas mulheres são pretas e pardas, 50% desses óbitos acontecem em mulheres que não estão casadas ou em uma relação estável, e principalmente acometem mulheres com baixa escolaridade. Isso aqui é uma característica importante, porque é sempre importante trazer essa discussão. Quando a gente fala de uma política de atenção integral à saúde das mulheres, não dá para discutir essas questões relacionadas à saúde das mulheres sem trazer um pouco desse componente socioeconômico, das questões sociais e de diversidade que a gente encontra no nosso país, das diferenças regionais e diferenças de acesso a serviços de saúde de qualidade no nosso país. E como a distribuição desses serviços de saúde, dessa atenção à saúde de qualidade, ela acontece de forma diferente para determinados grupos populacionais, como, por exemplo, para mulheres, ou principalmente para as mulheres que são pretas e pardas, que têm baixo nível socioeconômico e baixa escolaridade.
Então, quando a gente fala em mortalidade materna, 67% são causas obstétricas diretas, né? Então, são aqueles fatores relacionados à assistência ao parto e à assistência pré-natal. Ou seja, um percentual importante dos óbitos maternos são considerados ainda causas evitáveis. Então, um importante número de óbitos no Brasil poderiam ser evitados. Outra importante discussão, e que ganhou também o debate nacional recentemente, são as questões relacionadas ao abortamento em condições de risco, né? Então, dados de uma pesquisa nacional mostra que 1 em cada 5 mulheres até os 40 anos, ela já fez um aborto. O aborto, ele representa a 4ª causa de morte materna evitável no Brasil. Ou seja, o aborto em condições inseguras, elas oferecem um risco adicional para a saúde dessas mulheres. E também o acesso dessas mulheres ao abortamento em situações de risco, ela apresenta um componente social forte. As condições de insegurança na realização desse aborto, ela está principalmente associada às questões socioeconômicas do país. O acesso, a gente tem previsão em lei, existem situações que a mulher tem acesso ao aborto legal, ao aborto em condições de segurança. E quanto mais rígida, quanto mais restritivas as legislações do país com relação ao aborto, mais altas são essas taxas de abortamento. Então, aí é uma questão importante para a gente fazer uma discussão sobre esse acesso da mulher, a facilidade de acesso da mulher ao aborto legal, aquele aborto que é previsto em lei no país, para garantir aí melhores condições de vida e principalmente redução dessa mortalidade evitável. E quando a gente faz essa discussão sobre o acesso ao aborto no país, estudos têm mostrado que, esse foi um estudo realizado na América Latina, que mostra que países na América Latina que têm essas leis mais restritivas com relação ao aborto, a gente vê mais altas taxas de abortamento, certo? Então, não dá para trazer essas questões relacionadas ao abortamento sem a gente falar da assistência ao planejamento familiar, ao acesso das mulheres ao método contraceptivo. Então, 80% das mulheres, elas fazem uso de algum método contraceptivo, mas a gente vê muitas inconsistências com relação à utilização desses métodos. Outra questão importante é que existe uma concentração desses métodos, principalmente relacionados à laqueadura e ao uso da pílula, né? Então, é o uso do contraceptivo oral e a laqueadura, a esterilização feminina. Principalmente, a gente vê essas questões relacionadas à esterilização feminina em mulheres pretas e pardas, né? Então, a gente tem que mulheres brancas com maior escolaridade, elas são as que mais utilizam dupla proteção ou outros, e tem também acesso a outros métodos contraceptivos que são ofertados pelos serviços de saúde. É preciso ampliar também a assistência dessas mulheres ao planejamento familiar. Lembrando que planejamento familiar não é só a distribuição da pílula, não é só fazer uma prescrição, é preciso discutir com a família, trazer o parceiro para essa discussão, fazer uma discussão sobre as condições que a mulher deseja ou não deseja engravidar. Isso é muito importante. Às vezes, os profissionais de saúde, né, a gente faz a prescrição de um método contraceptivo pelo nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. Mas será que aquele é o método que mais se adequa à realidade daquela mulher? A capacidade de compreensão daquela mulher sobre o uso daquele método de contracepção? Então, essas questões, elas devem ser avaliadas para que a gente tenha um maior sucesso de utilização do método adequado quando essa mulher realmente não deseja engravidar. E também de ter o método ou as estratégias de prevenção e promoção da saúde quando a mulher deseja, quando a família deseja aí uma gravidez. Então, existem limitações, tanto com relação a essa assistência à contracepção,
ainda existem limitações importantes no Serviço Único de Saúde sobre a assistência, a reprodução, né, dessas mulheres. Um fator importante e que muitas vezes a gente tem uma invisibilidade nos serviços de saúde são relacionados à violência contra a mulher. A gente tem números alarmantes de violência contra a mulher. Muitas vezes essas mulheres são aquelas mulheres que procuram muito os serviços de saúde, são aquelas mulheres poliqueixosas e que às vezes a gente não identifica qual é realmente o problema direto de saúde daquela mulher, e se a gente passa para uma escuta mais qualificada, a gente consegue observar situações de violência doméstica, né? Então, a gente tem números alarmantes de violência no Brasil, principalmente, especialmente de violência contra a mulher. 1,6 milhões de mulheres já foram espancadas no Brasil ou sofreram alguma tentativa de estrangulamento. 22 milhões de mulheres, elas passam por algum tipo de assédio e quase metade dessas situações de violência, elas acontecem no domicílio. A gente sabe que a violência também atinge muito homens, é uma importante causa de óbitos entre os homens, mas é diferente, a perspectiva é diferente, é a violência que acontece fora do domicílio, e para a mulher, aquele ambiente na qual ela estaria protegida é justamente o ambiente onde ela sofre violência. 52% dessas mulheres, elas não chegam a denunciar o agressor, né? E só lembrando aqui, não existe mulher que gosta de apanhar, existe mulher que não tem apoio, existe mulher que é muito pobre, existe mulher que é limitada nas suas condições para sair daquela condição de abuso. Não existe mulher que gosta de apanhar. Existem outras condições na qual impedem a mulher sair daquela condição de violência, seja pelas condições de pobreza, de dependência emocional, econômica daquele agressor. Então, quando a gente fala na ampliação, avaliando todo esse contexto na qual as mulheres estão inseridas, né, nas desigualdades de gênero, nas desigualdades com relação a gênero, imagine isso para uma mulher que tem pouco acesso à educação, pouco acesso à renda, isso se torna uma condição muito mais complexa. Então, em 2004, a gente vê a construção, o fortalecimento dessa política de atenção integral à saúde da mulher, que tem como princípios básicos essa questão do fortalecimento entre humanização e qualidade da atenção. E a gente precisa ver esses dois componentes. Quando a gente fala de humanização, a gente não fala só de tratar bem a mulher no serviço de saúde. Quando a gente fala de atenção, de qualidade na atenção, a gente não fala só de competência técnica. Então, é uma discussão muito mais ampliada quando a gente fala de associar esses fatores para garantir uma saúde integral a essas mulheres. Então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ela visa promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, garantindo os seus direitos que são previstos legalmente, né, que são constituídos legalmente, e também com toda essa discussão, o que é que mudou do país-me para essa discussão, essa política de atenção integral à saúde da mulher. Então, se considerou também as questões relacionadas à integralidade da atenção, com toda essa discussão sobre a regionalização, municipalização das ações de saúde, dos serviços de pré-natal ofertados na atenção básica, a discussão ampliando para essa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, visa garantir as questões relacionadas à integralidade e à equidade dessa atenção, certo? Então, a garantia desses direitos legalmente constituídos, ampliação de acesso aos serviços de saúde, desde promoção da saúde até assistência e recuperação, promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo o território nacional. Então, como objetivos gerais dessa política, a gente tem uma política que visa contribuir para a redução da morbidade e da mortalidade feminina,
principalmente quando a gente identifica essas causas evitáveis, causas relacionadas a uma gravidez indesejada por causa de pouco acesso à informação, de um planejamento familiar bem feito, que vai resultar em um aborto ilegal e um aborto em condições precárias de saúde, que pode gerar o óbito dessa paciente. Então, a redução dessa morbidade e da mortalidade feminina, ela visa integrar aí todas essas causas e todo o ciclo de vida da mulher, considerando os diferentes grupos populacionais, considerando questões relacionadas à diversidade cultural e às diversidades regionais do país. Busca ampliar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente precisa também reforçar algumas características e alguns pontos que já faziam parte dessa discussão, quando lá em 83 foi criado o PAISME, e o fortalecimento de algumas ações agora, desde 2004, com a política de atenção integral à saúde da mulher. Então, as infecções sexualmente transmissíveis, elas estão entre as doenças mais comuns, acometem aí milhões de brasileiros, elas representam um problema de saúde importante para a saúde dessas mulheres. Então, a gente vê cânceres ginecológicos associados a infecções sexualmente transmissíveis, as questões relacionadas à transmissão vertical dessas doenças, que representam um risco também para a saúde desse binômio, né, mãe e filho. Então, a gente vê aí uma diferença nessa distribuição do acesso das mulheres a essas informações e principalmente as estratégias de prevenção dessas doenças. E é só através do acesso à informação e dos métodos de prevenção que essas mulheres vão conseguir desenvolver estratégias para reduzir a sua vulnerabilidade com relação às infecções sexualmente transmissíveis. Quando a gente fala de HIV/AIDS, se a gente fizer um resgate histórico desde do início da década de 80, a doença ela passou por mudanças, né? E a gente observa a questão relacionada à feminilização da doença, à pauperização da doença, ou seja, atingindo mulheres, atingindo principalmente as populações e pessoas mais pobres. Outro ponto importante, quando a gente fala dessa discussão mais ampliada sobre essa política de saúde da mulher, é a inclusão das questões relacionadas à saúde da mulher adolescente, o acesso a ações educativas visando reduzir as vulnerabilidades dos adolescentes. Então, é uma fase da vida complexa, onde a pessoa está formando lá as suas relações sociais, onde ela está, as questões relacionadas à maturação sexual, né, e também as questões de relações sociais dessa mulher adolescente. Então, o acesso a essas ações educativas, elas são fundamentais para a redução dessas vulnerabilidades. É fundamental que a gente tenha serviços de saúde preparados para uma assistência adequada para o desenvolvimento e para abordar as questões relacionadas à sexualidade, com informações claras, informações objetivas, informações desmistificando essas questões relacionadas à saúde sexual para a mulher adolescente, principalmente com o intuito de prevenção de uma gravidez indesejada, prevenção de uma infecção sexualmente transmissível. Então, considerar as questões relacionadas a gênero, classe social, as dificuldades culturais, e essas dificuldades culturais, essas relações culturais, elas são muito diferentes entre as regiões do país, e precisa ser transformada em conhecimento, mais acesso às informações, para que essas pessoas tenham acesso a um serviço de saúde que seja resolutivo. A saúde da mulher no climatério e menopausa, né? Então a gente vem observando um crescente aumento da expectativa de vida da população brasileira, especialmente das mulheres. Hoje, a expectativa de vida ao nascer, hoje no Brasil, ela chega a quase 80 anos para as mulheres, então há um aumento significativo da expectativa de vida, se a gente for comparar ali à década de 70. E existe uma necessidade
de adoção de medidas para garantir melhor qualidade de vida dessas mulheres. Hoje as mulheres elas são ativas e produtivas durante mais um longo período da vida. Então, uma assistência à saúde adequada no climatério é importante, e também após o climatério é importante para a saúde dessas mulheres. Outras questões importantes relacionadas à saúde mental e gênero. Então, as mulheres elas sofrem mais de ansiedade, depressão, acometem mais mulheres do que homens. Elas estão, as doenças mentais, elas estão também relacionadas a essas condições de desigualdade, as desigualdades de gênero que estão tão fortemente entranhadas no histórico da nossa sociedade, e isso também tem trazido comportamentos relacionados a essas demandas de saúde mental nos serviços de saúde. Então, a gente precisa cada vez mais estar preparado para atender essas demandas, ter uma escuta qualificada para saber lidar com essas demandas que vão ser geradas, né, com essas demandas que vão chegar aos serviços de saúde. O acesso à saúde a essas mulheres, às mulheres lésbicas, né, o atendimento às mulheres lésbicas, considerando as suas especificidades, respeitando os seus direitos, desmistificando aquela questão de que só as mulheres que têm relações heterossexuais é que precisam fazer prevenção de câncer de colo, só as mulheres que têm relações heterossexuais é que precisam procurar os serviços de saúde para prevenção do câncer ginecológico. Então, a gente precisa desmistificar e ampliar o acesso ao conhecimento e às estratégias de prevenção às mulheres lésbicas, né? Então, ter, mais uma vez, uma escuta qualificada e principalmente dissociada de preconceitos a essa população, para que ela se sinta acolhida e para que o serviço de saúde consiga prestar uma assistência à saúde humanizada e de qualidade a essa população. As questões relacionadas às mulheres negras também é outro ponto abordado nessa política de atenção integral à saúde das mulheres. A gente sabe que quando a gente observa as condições de saúde das mulheres negras e quando a gente entende que saúde não é só a ausência de doença, mas mesmo assim, quando a gente faz essa relação entre as doenças ou os fatores que são associados às causas de óbitos e de adoecimento dessa população, a gente vê desigualdades enormes. A gente sabe que a população negra a maior parte está abaixo da linha da pobreza, então as mulheres negras estão ali abaixo dessa linha da pobreza, a taxa de analfabetismo é alta, e todos esses indicadores aí de desenvolvimento da sociedade, eles são muito mais altos entre as mulheres brancas quando comparadas às mulheres negras. Então, as mulheres negras, elas têm menos acesso aos serviços de saúde, elas são mais vítimas de discriminação. Quando se fala de violência obstétrica, as mulheres negras, elas referem sofrer mais violência obstétrica, elas referem ter menos acesso aos serviços de saúde, menos acesso aos serviços de qualidade de saúde, o que vai resultar aí em um maior risco de adoecimento e morte nessa população. Outra questão que persiste como um desafio para a saúde, para o Sistema Único de Saúde, são as questões relacionadas à saúde da mulher indígena, né? A gente vai fazer esse ponto da mulher indígena, porque é o tópico da nossa discussão de hoje, mas a saúde dos indígenas de uma forma geral. Então, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa fortalecer as políticas públicas existentes, considerar as questões culturais, as questões relacionadas à cultura, a forma de vida, ao contexto ao qual essa população está inserida, as dificuldades de acesso ao atendimento de saúde dessa população e a compreender como são geradas essas demandas, as relações com essa população, considerando todo o contexto cultural a qual eles estão inseridos. A saúde das mulheres, das trabalhadoras da área rural, então, as pessoas, esses grupos populacionais, quando a gente fala de indígenas, de trabalhadoras rurais, de pessoas que estão em
pontos que têm menor oferta de serviços de saúde, menor oferta de serviços de saúde de qualidade, é mais difícil oferecer integralidade de acesso à saúde a essas populações. Então, tem dificuldade de acesso, desigualdade nas relações de gênero e questões também relacionadas ao trabalho que é desenvolvido por essas pessoas. A distância, a própria distância geográfica das mulheres desses serviços de saúde, a precariedade dos serviços locais, dos serviços que são oferecidos a essa população, são pontos fundamentais para o fortalecimento, para melhorar políticas voltadas para a saúde dessas populações. Então, existe uma dificuldade de lidar com as especificidades desses grupos populacionais, quando a gente fala da população negra, da população residente em áreas rurais, da população indígena. Outro ponto importante na ampliação dessa discussão, quando foi criada essa política de atenção integral à saúde da mulher, a discussão relacionada à mulher em situação de prisão. Então, a gente observa um número significativo de infecções sexualmente transmissíveis, de tuberculose, pneumonia, dermatoses, todas essas doenças estão relacionadas ao próprio contexto a qual essas mulheres estão inseridas, elas têm uma carência de informação sobre serviços de saúde importante, essas mulheres, elas têm a questão sexual para essas mulheres, quando elas estão nos serviços, quando elas estão em situação de prisão, elas se relacionam dentro da prisão, é muito baixo o número de mulheres que recebem visita dos seus companheiros, então elas acabam desenvolvendo uma relação efetiva dentro da prisão com as companheiras, com as pessoas, mesmo mulheres que eram heterossexuais, elas desenvolvem relações sexuais com mulheres do mesmo sexo, claro, todas as que estão na prisão é um presídio feminino, então elas têm dificuldade de estabelecer estratégias de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, elas não têm uma compreensão de qual medida utilizar de prevenção, de como abordar esses temas com a saúde da mulher em situação de prisão. Então, porque a gente sempre aborda a prevenção das DSTs, do HIV e AIDS, com relação às relações entre homens e mulheres, ou até quando a gente aborda as relações homossexuais, a gente fala muito da relação entre homens que fazem sexo com homens. Mas e as questões relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis em mulheres que fazem sexo com mulheres? Elas são muito, essas ações de saúde, de prevenção à saúde, elas são muito negligenciadas, essa população é extremamente carente de informação. Então, a gente tem uma situação bem peculiar nesse tipo de condição, nessas mulheres que estão em situação de prisão, uma população, a gente tem uma população carcerária grande no país e as condições de saúde que são oferecidas para essa população, ela ainda é muito insuficiente e precisam ser fortalecidas. Eu trago aqui alguns desafios, né? Então, durante toda a apresentação, eu sempre trouxe esse contexto, o contexto de gênero, o enfoque de gênero, no qual a mulher ela precisou lutar muito para os avanços e ter uma política de saúde da mulher, para que a mulher tivesse condição de trabalhar, de sair, de ter acesso a métodos contraceptivos, né? De ter acesso à educação, mas mesmo assim ainda isso persiste como um problema para a sociedade brasileira. E com relação à saúde, a gente precisa discutir e superar as desigualdades em saúde, garantir acesso, equidade do acesso, garantir acesso de qualidade e humanizado. A gente precisa ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, a gente precisa discutir saúde sexual com essas mulheres, saúde sexual e reprodutiva, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres precisam estar garantidos, o acesso a diagnóstico precoce, a tratamento.
a tratamento das doenças sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS, redução de transmissão vertical, fortalecer as ações de planejamento reprodutivo, isso é extremamente importante para que a gente reduza as condições ou os óbitos também por causa do abortamento em condições inseguras, aumentar essas questões relacionadas à queda da mortalidade. A gente observou uma redução importante nos últimos anos, uma redução de mais de 50% na queda dessa mortalidade materna, mas a gente ainda tem indicadores altos. Ampliar a participação dos homens sobre essa discussão, sobre o planejamento familiar, sobre os eventos reprodutivos da família, ampliar os serviços de saúde para procedimentos relacionados à violência sexual e ao aborto legal previsto em lei. Então, essa discussão, ela deve ter embasamento científico, legal, aqueles direitos que estão garantidos em lei pelas mulheres, afastando os nossos preconceitos, afastando as questões relacionadas à moralidade ou à religiosidade individual de cada um. Não é o nosso papel fazer esse tipo de julgamento nos serviços de saúde. Ampliar o acesso à informação aos adolescentes, principalmente também à saúde sexual e reprodutiva, para que eles tenham atitudes mais positivas, mais responsáveis, evitando a gravidez indesejada, a gravidez precoce e também as infecções sexualmente transmissíveis. Produzir informações de saúde aí que dão maior visibilidade a essas questões relacionadas às desigualdades entre sexo e principalmente a raça e etnia dessas mulheres, e também reduzir as intervenções desnecessárias durante a assistência ao parto, né? Mudar esse modelo de atenção, garantir uma assistência mais humanizada, além da política de atenção integral à saúde das mulheres, a gente tem muitas outras políticas, muitas outras publicações de políticas que fortaleceram e ampliaram essa política. Uma delas, quando a gente fala aqui de assistência ao parto, a redução dessas intervenções desnecessárias, a Rede Cegonha, né, a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil, que foi muito fortalecida também ao longo dos anos. Então, aqui estão alguns desses desafios, alguns dos avanços que a gente vem discutindo quando a gente pensa que no início do século passado a gente via a mulher simplesmente como reprodutora, e hoje ela assume um papel diferente na sociedade brasileira, mas mesmo com os avanços e com o fortalecimento dessas políticas, a gente sabe que as políticas de saúde, elas vêm se desenvolvendo durante um tempo, mas às vezes a gente também vê discussões relacionadas a retrocessos de algumas conquistas que já foram realizadas ao longo desses anos, desde a criação do SUS. Então, o meu recado para vocês hoje, a mensagem final é: defenda o SUS.